Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula número 5 do módulo 2. Vamos falar deles, os caras que colocam a mão na massa. Falamos do Banco Central do Brasil e dos bancos centrais do mundo na última aula, que são pessoas, que são instituições, né, na verdade, que não operam, mas controlam. Então todo mundo que opera fica de olho, certo? Então agora vamos falar dos fundos locais, dos fundos estrangeiros, os fundos macro, quant, fundo de hedge, de arbitragem, etc. Fechou? Então vambora, animal. Pega o caderninho, papelzinho, caneta na mão e estuda. Tô com você. Mãozinha dadas, juntos. Qualquer coisa eu tô no Whats. O objetivo dessa aula é simplesmente te dar uma visão de quem são esses caras. Quais são os seus perfis? Como que cada fundo impacta no dólar? Quando entram? Por que entram? Quanto tempo ficam? E também vamos ver na prática como que a gente mapeia a pegada desses caras. Vamos lá, vamos começar com fundo macro, uma ordem cronológica aqui para você entender. Vamos começar pelo fundo macro, tá? São os famosos Big Money, que possuem a tal visão top-down. Esses caras, eles olham um cenário macroeconômico global e local para tomar decisões. Eles trabalham com posições sistemicamente direcionais, às vezes estão gigantes, apostam muito em tendências, aí sim dá para falar para tendência, né, gente? Porque day trade não tem tendência não, tem direção. E essas tendências para eles podem ser duradouras, uma semana, um mês, 2 meses. Também são caras que tomam decisão totalmente baseadas em bancos centrais, em dados econômicos, em geopolítica. No Dolfut vocês verão eles extremamente ativos dentro de dados do payroll, do FONC, do Copom e etc. Uma coisa também, vai anotando tudo isso, tá? Vai anotando. Quando eles entram, eles não zeram no mesmo dia e a gente mapeia esses caras com uma visão de que eles compram sem cansar, cara, sem cansar. Se for comprar, vai comprar o dia inteiro, simplesmente assim, além do que a venda do mesmo jeito, tá? Não alivia na venda, enquanto tiver a mão, os caras vão executar. Então, um exemplo, o Banco Central brasileiro vai lá e anuncia um corte agressivo na taxa Selic. O fundo macro gringo automaticamente ele entra comprando o Dolfut por 3 dias seguidos. Vamos falar dos fundos quantitativos também. Número 2. É o tal do código que lê o padrão, né? Usam basicamente modelos estatísticos, machine learning, estratégias algorítmicas, a sua ferramenta é algoritmo. Eles operam muito com mean reversion, com cointegração, com correlação cruzada e diversos outros fatores. Mas o que eles mais buscam realmente são decisões com pouca ou baixíssima previsibilidade humana. Certo? Lá no Dolfut, eles podem ser players invisíveis, e aparecem sempre com agressões padronizadas. Como estamos falando de algo exatas, eles simplesmente, do mesmo jeito que eles montam uma posição, eles vão desmontar se depender até de minutos. E também vários livros citam isso, que eles rodam modelos simplesmente mistos, como por exemplo equities, juros, moedas e viram uma bagunça. Vamos falar dos fundos de arbitragem, os caras que realmente dão gasolina, combustão para o mercado. Eles vão atuar em gaps, não é o gap que você está imaginando, mas em buracos de inconsistência entre mercados diferentes. Quer um exemplo? Uma arbitragem efetuada, por exemplo, entre o spot e o futuro. O Dolfut, o mini dólar e o spot, ou NDF, eles buscam centavinhos, migalhas, mas isso ao longo do dia inteiro e com volume exorbitante. Muitas aparições deles são em defesas, eles vão defender preço. É algo extremamente invisível aos olhos humanos, porque eles vão trabalhar dentro da defesa seca, né, que a gente chama, que está totalmente alinhada com o Dolfut e desalinhada com o spot, por exemplo. Eles vão trabalhar justamente nessa divergência de dados. Com certeza absoluta, arbitradores não estão no mercado para fazer o mercado se mexer, para fazer o mercado esticar, empurrar o mercado. Não é isso que eles querem. Pelo contrário, quanto menos o mercado se mexer em determinado
determinado horário, melhor para eles. Então vamos para um exemplo prático. O dólar do spot, por exemplo, está sendo cotado a, sei lá, 5.532 e o Dolfut está sendo cotado a 5.587. O fundo de arbitragem ele vai bater no dólar até equalizar. Depois que equalizar, ele não tem mais interesse, porque não tem distorção, não tem divergência entre os preços. Número 4, fundo de hedge. Eles são multi-estratégicos, como se fosse aquele canivetinho suíço que tem várias ferramentas, certo? Eles gerem caixas institucionais e com exposições múltiplas, como por exemplo, câmbio, DI, bolsa, juros, seja juros brasileiros ou globais também. Não tem um modelo fixo, eles agem conforme o cenário. Podem usar o Dolfut como, por exemplo, um hedge de carteira, como proteção cambial de reserva, como uma exposição tática também, existe disso, tá? O cara se expõe taticamente. Diferente, por exemplo, do fundo de arbitragem, aqui já é um fundo que ele tá mais na mudança de comportamento do mercado. Ele vai agir mais na mudança da frequência do mercado. Enquanto ele tá simplesmente aonde o mercado falha, o outro faz a falha. Outra coisa, por serem gigantes, eles costumeiramente não estarão em qualquer momento. Eles vão estar em momentos de maior liquidez para o mercado, com menos ruído, certo? E Carlão, um fundo local e um fundo estrangeiro muda alguma coisa? Sim, os fundos locais são absurdamente mais sensíveis às políticas domésticas e eles devem usar o Dolfut como parte natural do seu portfólio. Outra coisa é que eles operam com acesso direto a B3 e também eles utilizam brokers muito conhecidos. Já o fundo estrangeiro, ele vai olhar para o Brasil por cima do mapa, como se fosse uma peça simplesmente do portfólio global. Eles vão entrar via contratos futuros, via ADRs, ETFs, NDFs. E quando eles entram no dólar futuro, eles vão entrar com dólar forte e com apetite a risco. O fluxo gringo, além do que, ele tende a aparecer de forma muito mais incisiva, concentrada em curtos períodos, com muito mais peso. Como detecta, Carlão, esse rastro desses fundos? Anotem o que eu vou falar. O fundo macro, ele tem uma pegada suja, mas constante. Eles vão tomar tudo que tem no mercado. Lembra que eu falei isso? Eles vão entrar e vão comprar o dia inteiro, 2 dias seguidos, 3 dias seguidos. Eles deixam rastro, não tem como. Os quants, eles já atuam sem emoção. A gente está falando de cálculo, de dados matemáticos, base matemática. Então não tem emoção alguma. Simplesmente eles compram e zeram posições sem basicamente mexer em nada, sem hesitação. Fundos de arbitragem, os caras defendem preço com precisão cirúrgica. Os caras são chatos. A robotização deles são absurda. O book fica lotado, tudo picotadinho, times and trades fica tudo picotadinho e é chato, realmente. E também eles agem onde ninguém quer bater. Então isso que é interessante de estar acompanhando. Eles não vão fazer preço, eles não vão puxar o mercado, mas eles estão lá. Eles estão dando liquidez para o mercado, fechou? O fundo de hedge, já por si, os caras aparentam indecisos, mas sempre estão calibrando o seu portfólio. Deve ser daí que vem a indecisão. E vocês já vão entender. Como eles agem majoritariamente nas invertidas de mercado, nas viradas de mercado, eles aparentemente erram. Normal. Não possuem a verdade absoluta, vocês não concordam? Ninguém tem no mercado. É um conjunto de pessoas, um conjunto de compradores com os mesmos ideais, vendedores com os mesmos ideais, que fazem a onda de mercado. O fundo de hedge, pela sua característica principal, sempre aparece ser indeciso. Vocês vão entender isso. Pelo simples fato de que eles sempre estão calibrando o seu portfólio, mas aparecem com bastante volume nas viradas de mercado. Aqui vai algumas coisas que pode parecer um pouco indecisas ou dar uma confusão na sua cabeça agora, mas calma, que vai ser elucidado, vai ser clareado na sua cabeça ao longo do curso. Esses fundos, eles não deixam marcas no book de ofertas, mas com o tempo também, com a prática, comigo ali na sala, vocês vão conseguir mapear eles, vão conseguir ter uma noção muito maior do comportamento deles e também enriquecer a sua leitura mais institucional. E isso é interessante porque você passa a entender o porquê do movimento, né? O porquê aquilo está acontecendo e não só o como. E óbvio que isso vai aumentar cada vez mais a sua confiança para manter uma posição, para segurar um alvo, para sair quando realmente não fizer mais sentido. Então, para decorar,
Anota isso. Propensão à direção, além do que a duração de cada movimento, de cada fluxo, vai de cada característica de fundo. Ou seja, o macro ele já tende a empurrar a operação. A arbitragem ela já tende a frear. O quantitativo ele já tende a fazer um zigue-zague. E o hedge ele já busca a solidez do mercado e tende a acompanhar o que está acontecendo, entendeu? Te vejo na próxima aula.